O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 7. A reencarnação. Preparativos para a reencarnação. 330. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Eles pressentem, da mesma forma que um cego sente o calor quando se aproxima do fogo. Os espíritos sabem que terão que retornar a viver num corpo físico, assim como vocês sabem que um dia devem morrer, mas não sabem quando isso acontecerá. Ver na pergunta número 166 e seguintes. 330-A. Então, podemos dizer que a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal? Sim, é exatamente isso. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Existem aqueles que não pensam nela e outros que nem a compreendem. Essa preocupação depende da natureza mais ou menos adiantada em que o espírito se encontra. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro constitui uma punição. 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? O espírito pode antecipar a sua encarnação, solicitando-a por um desejo ardente, quando tem consciência de que isso lhe será benéfico. Pode também retardá-la, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também existem os covardes e os indiferentes. Entretanto, ninguém retarda uma encarnação impunemente, visto que sofre com isso, assim como sofre aquele que recusa o remédio salutar que pode curá-lo. 333. O espírito que se encontra numa posição confortável na espiritualidade e que não ambiciona mais progredir, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos devem se elevar, uma vez que esse é o objetivo e o destino de todos os espíritos. 334. A união da alma com um determinado corpo físico é escolhida com antecedência ou essa escolha somente acontece no último momento? O espírito é sempre designado previamente. Ao escolher a prova pela qual deseja passar, o espírito pede para reencarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia antecipadamente que tal alma se uniria a tal corpo. 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo físico em que vai encarnar ou apenas o modo de vida que lhe servirá de prova? O espírito pode também escolher o corpo, uma vez que as imperfeições desse novo corpo constituem para ele provas que o ajudarão a progredir, se vencer os obstáculos que encontrar. Entretanto, nem sempre é permitido ao espírito escolher um novo corpo, apesar de ainda lhe restar o direito de pedir. 335-A. No último momento, o espírito pode recusar o corpo físico que ele mesmo escolheu? Se o espírito recusar, sofre muito mais do que aquele que permanece estacionário e não tenta nenhuma prova. 336. Uma criança pode nascer sem ter um espírito ligado a ela?
Deus a isso proveria. Quando uma criança nasce para viver, sempre está ligada a um espírito. Nada é criado sem que exista uma finalidade. 337. A união do espírito com um determinado corpo físico pode ser imposta por Deus? A união pode ser imposta por Deus, assim como as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha consciente. Como expiação, o espírito pode ser obrigado a encarnar no corpo de uma criança que, pela forma como vai nascer e pela posição que vai ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de punição. 338. Se vários espíritos se apresentam para ocupar o mesmo corpo que vai nascer, o que determina quem vai ocupá-lo? Muitos espíritos podem pedir, mas em ocasiões assim, é sempre Deus quem determina o mais apto para desempenhar a missão que aquela criança terá que cumprir. Mas, como eu já disse, o espírito que vai se unir a um determinado corpo físico é escolhido antes do nascimento. 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante ao que o espírito experimenta ao desencarnar? A perturbação é muito maior e muito mais prolongada. Pela morte do corpo físico, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra nela. 340. O momento da encarnação é especial para o espírito? Ele entende esse ato como uma coisa séria e importante? O espírito que reencarna é como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que terá pela frente. Comentário de Kardec. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. O mesmo acontece com o espírito. Ele sabe o tipo de provas que irá enfrentar, mas não sabe se fracassará. Assim como a morte do corpo físico é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou melhor, de exílio, de prisão. Ele deixa o mundo dos espíritos para retornar ao mundo material, assim como o homem deixa o mundo material para retornar ao mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará assim como o homem sabe que um dia morrerá. Mas, do mesmo modo que o homem só tem consciência da morte no último momento, o espírito também só tem consciência da reencarnação momentos antes dela acontecer. Portanto, o espírito reencarnante é envolvido por um estado de perturbação igual ao que envolve o homem quando ele entra em agonia antes de desencarnar. Essa perturbação irá acompanhá-lo até que a nova existência esteja completamente consolidada. Os momentos que antecedem a reencarnação constituem uma espécie de agonia para o espírito. 341. Antes da encarnação, o espírito sente muita ansiedade por não saber se terá sucesso nas provas que vai encontrar pela frente? Sim, sente muita ansiedade, uma vez que as provas da nova existência retardarão ou adiantarão o seu progresso, conforme ele a suporte, bem ou mal. Observação: na resposta dada pelo espírito, retardar significa estacionar, não avançar em relação a si mesmo. O espírito pode até não querer progredir e, assim, permanecer estacionário, mas ele nunca regride.
342. No momento da reencarnação, os espíritos amigos vêm assistir a partida do espírito que retornará ao mundo material, assim como vêm recebê-lo quando ele retorna da Terra? Isso depende do lugar em que o espírito se encontra. Se estiver em um lugar onde reina a afeição, os espíritos que lhe querem bem o acompanharão até o último momento, encorajando-o e, frequentemente, acompanhando-o durante a vida. 343. Os espíritos amigos que nos acompanham durante a vida são aqueles que vemos em sonho, que nos demonstram afeição e que se apresentam a nós com aparências desconhecidas? Sim, com frequência são esses espíritos que vêm visitar vocês, da mesma maneira que vocês visitam um prisioneiro encarcerado. União entre a alma e o corpo. Aborto. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união da alma ao corpo começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. Após a concepção, o espírito se liga ao corpo que vai habitar por uma espécie de ligação fluídica. Essa ligação vai aumentando gradativamente de intensidade até o momento em que a criança nasce. O choro anuncia que o espírito se encontra entre os encarnados e entre os servidores de Deus. Observações. Fecundação. É o momento em que se dá a união do gameta feminino, denominado óvulo, com o gameta masculino, determinado espermatozoide. A célula formada pela união entre o óvulo e o espermatozoide chama-se zigoto. Concepção. É o desenvolvimento do embrião, ser vivo nas primeiras fases da vida, a partir de sua nidação ou implantação. Nidação. É quando o óvulo fertilizado se fixa no endométrio, que é a membrana que recobre a cavidade uterina. Essa fixação pode demorar de 5 a 12 dias após a fecundação. 345. Após a concepção, a união entre o espírito e o corpo físico é definitiva? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ao corpo que lhe foi designado? A união é definitiva no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir o espírito que está designado para viver naquele corpo. Entretanto, como a ligação fluídica que une o espírito ao novo corpo ainda é muito frágil, ela pode facilmente se romper pela vontade do espírito reencarnante, se este recusar levar adiante a prova que escolheu. Neste caso, a criança não vive. Observação. O fato da ligação fluídica que une o espírito ao corpo físico ser muito frágil e poder ser facilmente rompida pela vontade do espírito reencarnante pode representar um consolo para aqueles pais que se julgam responsáveis pela morte da criança. 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes dele nascer? Ele escolhe outro. 346-A. Qual a causa dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. 347. Que utilidade pode ter para um espírito encarnar num corpo que morre poucos dias após o seu nascimento?
o novo ser ainda não tem consciência plena de sua existência, e a importância da morte para ele é quase nula. Conforme já dissemos, na maioria das vezes, este fato constitui uma prova para os pais. 348. O espírito sabe, com antecedência, que o corpo que escolheu não tem possibilidade de viver? Algumas vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é porque recua diante da prova. 349. Quando, por qualquer motivo, uma encarnação falha para o espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para fazer uma nova escolha, a menos que a reencarnação imediata seja proveniente de uma determinação anterior e esteja nos planos da prova pela qual o espírito reencarnante precisa passar. 350. O espírito, uma vez unido a um corpo físico e não podendo mais retroceder, pode lamentar a escolha que fez? Como homem, ele pode lamentar a vida que está vivendo na Terra e desejar outra melhor. Como espírito, uma vez encarnado, ele não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, porque, ao reencarnar, ele esquece a vida que escolheu. Entretanto, pode achar que o fardo é pesado demais e considerá-lo acima de suas forças. São esses os casos daquele que recorre ao suicídio. 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Mais ou menos. Isso vai depender do tempo que ainda lhe falta para nascer, uma vez que ele ainda não está encarnado, está apenas ligado ao corpo físico. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo-o de que chegou o momento de reencarnar. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo físico. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência enquanto estiver encarnado. Quando retorna ao mundo dos espíritos, essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória. 352. Após o nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, ele as recupera gradualmente, à medida que os órgãos do novo corpo físico vão se desenvolvendo. Para o espírito, é uma nova existência e ele precisa aprender a utilizar os instrumentos de que dispõe. As ideias vão lhe retornando pouco a pouco, assim como retornam para uma pessoa que desperta e vê que se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. 353. Uma vez que a união do espírito com o corpo físico apenas acontece de forma definitiva após o nascimento, pode-se dizer que o feto possui uma alma? O espírito que vai animar o novo corpo existe, mas está, de certo modo, fora dele. Sendo assim, o feto não tem, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação ainda não se consumou. Entretanto, o feto acha-se ligado à alma que deverá animá-lo. 354. Como se explica a vida intrauterina?
A vida intrauterina é muito semelhante à da planta que vegeta. As crianças vivem a vida animal. O homem tem em si a vida animal e a vida vegetal, que se completam, após o seu nascimento, com a vida espiritual. 355. Existem, conforme nos revela a ciência, crianças que desde o ventre materno não têm possibilidades de viver? Com que finalidade isso ocorre? Isso acontece com frequência. Deus o permite como prova para os pais ou para o espírito reencarnante. 356. Existem crianças que nascem mortas e que não foram destinadas à encarnação de nenhum espírito? Sim, existem crianças que nunca tiveram um espírito ligado a seus corpos. Nada deveria ser realizado com aqueles corpos físicos. As crianças que já nascem mortas servem de prova apenas para os pais. 356. A. Pode nascer uma criança que não está vinculada a um espírito? Sim, algumas vezes isso acontece, mas elas não sobrevivem. 356. B. Sendo assim, toda criança que sobrevive ao nascimento tem, necessariamente, um espírito encarnado nela? O que seria da criança sem o espírito? Não seria um ser humano. 357. Quais as consequências do aborto para o espírito? É uma existência nula e que ele precisará recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja o período da gestação? Sempre existe crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe, ou qualquer outra pessoa, cometerá um crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque estará impedindo uma alma de suportar as provas para as quais aquele corpo seria o instrumento. 359. No caso em que a vida da mãe corre perigo pelo nascimento do filho, existe crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. 360. É racional dispensar ao feto a mesma atenção que se dispensa ao corpo de uma criança que morre com pouca idade? Em tudo isso se verifica a vontade de Deus e a sua obra. Portanto, não tratem levianamente as coisas que vocês devem respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas pela própria vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios e ninguém tem o direito de julgar. Faculdades morais e intelectuais do homem. 361. Qual a origem das boas e das más qualidades morais do homem? As qualidades morais do homem são as do espírito encarnado nele. Quanto mais puro for esse espírito, mais o homem está propenso a fazer o bem. 361. A. Então podemos dizer que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e que o homem com vícios é a encarnação de um espírito mau? Sim. Porém, é mais correto dizer que o homem com vícios é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, seríamos levados a acreditar na existência de espíritos sempre maus.
aos quais todos chamam de demônios. 362. Qual é o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos desajuizados e levianos? São criaturas imprudentes, irresponsáveis, maliciosas e por vezes maldosas. 363. Os espíritos têm paixões desconhecidas pela humanidade? Não. Se as tivessem, já teriam comunicado a vocês. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Sim, é o mesmo espírito, e isso em razão do grau de adiantamento que já alcançou. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Por que alguns homens muito inteligentes, nos quais parecem estar encarnados espíritos superiores, possuem, ao mesmo tempo, tantos vícios? Porque os espíritos encarnados nesses homens ainda não são bastante puros. Assim, acabam cedendo à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente que não pode ser percebida, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os campos. Num período da sua existência, ele avança em conhecimento, noutro, em moralidade, e assim por diante. 366. O que pensar da ideia segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam a manifestação de diferentes espíritos nele encarnados, cada um possuindo uma aptidão especial? A reflexão sobre essa questão nos permite reconhecê-la como absurda. O espírito deve possuir todas as aptidões e, para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade única não existiria e ele não teria individualidade. Quando da sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos de uma gaiola. O homem lamenta com frequência que não compreende certas coisas. No entanto, é curioso ver como ele multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito mais simples e natural. Ainda nesse caso, o homem tenta tomar o efeito pela causa ao explicar as diversas faculdades intelectuais e morais, atribuindo a cada uma delas um espírito diferente. Isso é fazer com o homem o mesmo que os pagãos faziam com Deus. Eles acreditavam em tantos deuses quanto fossem os fenômenos do universo. Mas, mesmo entre eles, existiam pessoas sensatas que já viam nesses fenômenos apenas efeitos que possuíam uma causa única: Deus. Comentário de Kardec. O mundo material e o mundo moral nos oferecem a esse respeito inúmeros pontos de comparação. Enquanto os cientistas se detiveram na aparência dos fenômenos, eles acreditaram na existência de vários tipos de matéria. Hoje, os cientistas compreendem perfeitamente que esses fenômenos, apesar de tão variados, podem ser apenas modificações de uma matéria elementar única. As diversas aptidões são manifestações de um mesmo espírito encarnado e não de diversos espíritos, assim como os diferentes sons de um teclado são o produto de uma mesma espécie de ar e não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. Dessa ideia resultaria que quando um homem perde
ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso seria pela ação de outros espíritos que encarnaram nele e depois o deixaram, o que tornaria o homem um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade. Essa ideia é contestada por vários espíritos que, através de suas manifestações, provam a sua personalidade e a sua identidade. Influência do corpo físico. 367. Ao unir-se com o corpo físico, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, assim como a roupa é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo físico, o espírito conserva os atributos que possuía antes de reencarnar, ou seja, os atributos da natureza espiritual. 368. O espírito exerce as suas faculdades com plena liberdade após se unir ao corpo físico? Para exercer as suas faculdades, o espírito depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. O corpo físico, por ser de matéria muito grosseira, enfraquece essas faculdades. 368-A. Nesse caso, o corpo físico seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, assim como um vidro opaco se opõe à livre passagem da luz? Sim, o corpo físico comporta-se como um vidro muito opaco. Comentário de Kardec. A ação que a matéria grosseira do corpo físico exerce sobre o espírito pode ser comparada a uma água barrenta que tira a liberdade dos movimentos de um corpo que nela mergulha. 369. O espírito precisa esperar que os órgãos se desenvolvam para que ele possa exercer as suas faculdades com liberdade? Os órgãos são os instrumentos através dos quais o espírito manifesta as suas faculdades. Essa manifestação depende do desenvolvimento e do grau de perfeição desses mesmos órgãos, assim como a boa qualidade de um trabalho depende da qualidade da ferramenta. 370. Existe uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais do espírito? Não se deve confundir a consequência com a causa. O espírito sempre está de posse de suas faculdades. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades ao espírito. As faculdades do espírito é que estimulam o desenvolvimento dos órgãos. 370-A. Sendo assim, a diferença entre as aptidões encontradas nos homens se deve unicamente ao estágio em que o espírito se encontra? Unicamente não é o termo mais exato. O princípio dessas diferenças encontra-se nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Mesmo ele sendo mais ou menos adiantado, é preciso levar em conta a influência da matéria que sempre limita, com maior ou menor intensidade, o exercício de suas faculdades. Comentário de Kardec. Ao encarnar, o espírito traz consigo certas faculdades. Se atribuirmos a cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será sempre uma consequência dessas faculdades, ou seja, são as faculdades que desenvolvem os órgãos e não o contrário. Se as faculdades tivessem a sua origem nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade por seus atos.
Sendo assim, os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, o seriam apenas porque o acaso lhes concedeu órgãos especiais e, sem esses órgãos, não seriam gênios. Assim, qualquer um poderia ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se tivesse possuído órgãos especiais. A suposição de que os órgãos possam dar as aptidões ao espírito torna-se ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Efetivamente, segundo essa suposição, um São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de certos órgãos, poderia ser um malfeitor, e qualquer malfeitor que possuísse determinados órgãos poderia ser um São Vicente de Paulo. É muito mais racional admitirmos, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são uma consequência e se desenvolvem pelo exercício das faculdades do espírito, assim como os músculos se desenvolvem pelo movimento. Vamos fazer uma comparação simples, porém verdadeira. Pela fisionomia, podemos reconhecer o homem dado à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado, ou será a embriaguez que nele imprime tais sinais? Os órgãos recebem as marcas das faculdades, e não o contrário. Observações. Isaac Newton, cientista inglês que viveu entre os anos 1642 a 1727 d.C. Virgílio, poeta latino que escreveu Eneida e viveu entre os anos 71 e 19 a.C. Rafael Sanzio, pintor, escultor e arquiteto italiano, viveu entre os anos de 1493 e 1520 d.C. São Vicente de Paulo, sacerdote católico francês, declarado santo pelo Papa Clemente XII, viveu entre os anos 1581 e 1660 d.C. Deficiências mentais. 371. A opinião de que os deficientes mentais possuem uma alma de natureza inferior tem fundamento? Essa opinião não tem fundamento. Além de possuírem uma alma humana, eles podem ser mais inteligentes do que se imagina. Entretanto, possuem muita dificuldade em se manifestar, e isso faz com que eles sofram, assim como o mundo sofre por não poder falar. 372. Com que objetivo Deus cria seres infelizes, como os loucos ou os doentes mentais? Os espíritos que habitam os corpos dos doentes mentais são aqueles que estão expiando erros cometidos em existências anteriores. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento a que estão sujeitos e pela dificuldade que encontram em se manifestar por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. 372-A. Então, não é correto dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência sobre as faculdades. Eles possuem uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, não são os órgãos que produzem as faculdades. E aí está a diferença. Um bom músico, com um instrumento ruim, não produzirá boa música, mas isso não o impede de ser um bom músico. Comentário de Kardec. É necessário distinguir o corpo físico sadio do corpo físico doente.
No estado normal, o moral supera o obstáculo que o corpo físico lhe opõe. Mas há casos em que o corpo físico oferece tanta resistência que as manifestações ficam limitadas ou descaracterizadas. É o caso dos idiotas e dos doentes mentais. Nesses casos, o espírito não pode desfrutar de toda a sua liberdade, e a própria lei humana o isenta da responsabilidade de seus atos. Observação: moral é o conjunto de todas as virtudes. 373. Qual pode ser o mérito da existência dos deficientes mentais e dos loucos, que, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Esses espíritos reencarnam compulsoriamente para corrigir o uso indevido que fizeram de certas faculdades em existências anteriores. Trata-se de uma pausa temporária. 373-A. O homem que foi um gênio em uma existência anterior pode animar o corpo de um deficiente mental? Sim, às vezes a genialidade pode tornar-se um flagelo quando dela se abusa. Comentário de Kardec: a superioridade moral nem sempre acompanha a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito a expiar. Com muito sofrimento, eles retornam para viver uma existência inferior à que tiveram. As dificuldades que o espírito experimenta em suas manifestações, usando um corpo físico em que o cérebro é deficiente, assemelham-se a algemas que impedem os movimentos de um homem vigoroso. Podemos dizer que os deficientes mentais são aleijados do cérebro, assim como o manco é da perna e o cego dos olhos. 374. Quando o deficiente mental está mais livre do seu corpo físico durante o sono, por exemplo, ele tem consciência do seu estado? Sim, frequentemente. Ele compreende que as restrições do corpo físico que o impedem de uma manifestação normal constituem para ele uma prova e uma expiação. 375. Qual é a situação do espírito na loucura? O espírito, quando está desencarnado, recebe diretamente suas impressões e exerce de forma direta a sua ação sobre a matéria. Entretanto, quando está encarnado, somente através dos órgãos especiais ele pode exercer suas manifestações. Se uma parte ou conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões, no que diz respeito a esses órgãos, são interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, fica surdo. E assim por diante. Se o cérebro, que é o órgão que dirige as manifestações da inteligência e da vontade, ficar parcial ou totalmente comprometido, é fácil compreender que o espírito, dispondo apenas de órgãos incompletos ou alterados para se manifestar, entre num estado de perturbação. Assim, por si mesmo e no seu fórum íntimo, ele tem perfeita consciência do seu estado, mas não dispõe de meios para modificar a sua situação. 375-A. Então, quem desorganiza é sempre o corpo físico e não o espírito? Sim, mas é preciso lembrar que, do mesmo modo que o espírito age sobre o corpo físico, este também reage sobre o espírito,
dentro de certos limites. Também é preciso lembrar que o espírito encontra-se momentaneamente em dificuldade, devido à alteração dos órgãos que ele utiliza para se manifestar e receber as impressões do meio em que se encontra. Pode acontecer que, depois de um período longo, quando a loucura já durou muito tempo, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele somente se libertará após o desencarne, quando estiver completamente desligado de todas as impressões que o corpo deficiente lhe causava. 376. Por que, algumas vezes, a loucura leva o homem ao suicídio? O espírito sofre com o constrangimento a que está submetido e com a impossibilidade de se manifestar livremente. Assim, procura na morte um meio de se libertar de um corpo físico deficiente. 377. Após a morte, o espírito de um doente mental se ressente pela desorganização de suas faculdades? O espírito pode se ressentir por algum tempo, até que esteja completamente desligado do corpo físico. Assim como o homem, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação que o sono lhe impõe. 378. De que modo a desorganização do cérebro de um doente mental reage sobre o espírito após a morte do seu corpo físico? A desorganização cerebral reage sobre o espírito como uma espécie de lembrança, como um peso que lhe oprime. Desse modo, como ele não tem a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, precisará sempre de algum tempo para recobrar a plena lucidez. Pode-se dizer que, quanto mais longa for a loucura no curso da vida terrena, mais tempo durará o sentimento de opressão e de constrangimento após a morte. O espírito, mesmo desligado do corpo físico, se ressente por algum tempo da impressão que o corpo deficiente lhe causava. A infância. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido, se já fez progresso anterior. Apenas os órgãos em desenvolvimento o impedem de se manifestar com plenitude. Assim, o espírito age de acordo com o instrumento que dispõe. 380. Sem levar em conta a limitação que os órgãos infantis impõem à sua livre manifestação, o espírito de uma criança, em tenra idade, pensa como criança ou como adulto. Quando criança, os órgãos da inteligência ainda não estão desenvolvidos. Portanto, não podem dar ao espírito a intuição própria de um adulto. Assim, na infância do novo corpo, o espírito fica com a inteligência bastante limitada até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que a encarnação produz no espírito não cessa subitamente com o nascimento. Ela se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Comentário de Kardec. Uma observação vem apoiar essa resposta. Os sonhos de uma criança não possuem o conteúdo dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre infantil, o que indica a natureza das preocupações do respectivo espírito. 381. Quando a criança morre, o espírito retoma imediatamente o vigor que possuía antes? Sim, pois o espírito se livra do corpo físico que era para ele uma espécie de limitação.
Entretanto, só adquire a plenitude da sua lucidez depois de estar totalmente separado do corpo físico, ou melhor, quando não existir mais nenhuma ligação prendendo o espírito ao corpo. 382. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com a limitação que seus órgãos lhe impõem? Não, porque o período da infância, além de ser natural, é uma necessidade para o espírito e está de acordo com os planos do Criador. É um período de repouso para o espírito que reencarna. 383. Que utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? Uma vez que o espírito encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, durante o período da infância, ele é mais acessível aos conselhos que deve receber daqueles que são responsáveis pela sua educação. 384. Por que a criança chora ao nascer? Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados físicos que lhe são necessários. Se as primeiras manifestações fossem de alegria, quando a criança ainda não sabe falar, haveria pouca preocupação com os cuidados que lhe são indispensáveis. A sabedoria de Deus deve ser admirada, pois ela se manifesta em toda parte. 385. Por que o indivíduo modifica o seu caráter ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Ao sair da adolescência, o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Vocês não conhecem os segredos que a inocência das crianças escondem. Não sabem o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Entretanto, amam e as acariciam como se fosse um pedaço de vocês mesmos. O amor que uma mãe sente por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que até mesmo os estranhos sentem pelas crianças? Não sabem? Pois é isso que vou explicar. As crianças são seres que Deus envia para uma nova existência, para que não sofram com o excesso de severidade. Ele lhes concede a aparência da inocência. Mesmo uma criança má por natureza terá suas faltas encobertas pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não constitui uma superioridade real sobre aquilo que eram antes. A inocência é a imagem daquilo que elas deveriam ser e, se ainda não o são, a punição recai somente sobre elas. Mas não é somente pelas crianças que Deus dá o aspecto da inocência. É também, e principalmente, por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Esse amor seria muito enfraquecido pela presença de um caráter agressivo e ríspido. Ao passo que, acreditando que seus filhos são bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e lhes dispensam todos os cuidados. Quando os filhos não necessitam mais dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 ou 20 anos, o caráter real e individual do espírito ressurge com toda a sua plenitude. Esse caráter se conserva bom se o espírito já era bom, mas sempre sobressairão as características que estavam escondidas na primeira infância. Observem que os caminhos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, a explicação é fácil de ser compreendida. Reflitam sobre o seguinte: o espírito da criança que nasce pode vir de um mundo onde os hábitos são totalmente diferentes dos hábitos humanos.
como querem que essa nova criatura, que vem com paixões, inclinações e gostos inteiramente opostos, permaneça entre vocês. Como querem que ela se incorpore ao ambiente terrestre, se não for como Deus o quis, ou seja, passando pela fase da infância. Nessa idade, se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados por essa infinidade de mundos nos quais se desenvolvem as criaturas. E vocês mesmos, ao desencarnarem, também vão se encontrar numa espécie de infância, vivendo entre novos irmãos e, nessa nova existência extraterrena, também vão desconhecer os hábitos, os costumes e as relações desse mundo ainda novo para vocês. Terão dificuldade com uma linguagem que não estão mais habituados a falar, a linguagem mais vivaz do que é atualmente o seu próprio pensamento. Ver pergunta número 319. A infância tem, ainda, outra utilidade. Os espíritos só reencarnam para se aperfeiçoar e se melhorar. A fragilidade da infância os torna acessíveis aos conselhos daqueles que devem fazê-lo progredir. É nessa fase que podem reformar o seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Assim, a infância não é apenas útil, necessária e indispensável, mas também é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Simpatias e antipatias terrenas. 386. Dois seres que se conheceram e se amaram numa existência podem se encontrar em outra e se reconhecerem? Não podem se reconhecer, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente, as ligações íntimas provenientes de uma afeição sincera possuem essa causa. Duas pessoas se aproximam uma da outra por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam em meio à multidão. 386-A. Não seria mais agradável para esses espíritos se eles pudessem se reconhecer? Nem sempre. A lembrança das existências anteriores pode trazer inconvenientes maiores do que vocês podem imaginar. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que época estiveram juntos. Ver pergunta número 392. 387. A simpatia entre os espíritos tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que exista a necessidade de terem se conhecido em encarnações anteriores. 388. O encontro que acontece entre algumas pessoas e que atribuímos ao acaso não poderia ser feito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes existem ligações que vocês ainda não conhecem. O magnetismo é quem dirige essa ciência que, mais tarde, todos compreenderão melhor. 389. Qual a origem da repulsa instintiva que sentimos por certas pessoas logo à primeira vista? São espíritos antipáticos entre si que se reconhecem de imediato, sem se falarem. 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de um espírito com natureza má?
Dois espíritos não são necessariamente maus, apenas por não simpatizarem um com o outro. A antipatia entre eles pode ter como causa um modo diferente de pensar, mas, à medida que vão progredindo, as divergências se apagam e a antipatia desaparece. 391. A antipatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor. Manifesta-se tanto num quanto no outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia por qualquer pessoa que possa julgá-lo ou desmascará-lo. Ao ver alguém pela primeira vez, logo percebe que vai ser censurado. Seu afastamento em relação a essa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e isso lhe inspira o desejo de praticar o mal. O espírito bom sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que não compartilharão dos mesmos sentimentos. Porém, por estar seguro de sua superioridade, não sente pelo outro nem ódio nem inveja. Contenta-se em evitá-lo e lastima por isso. Esquecimento do passado. 392. Por que o espírito encarnado esquece o seu passado? O espírito encarnado não pode e nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer que seja assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, assim como aquele que passa rapidamente do escuro para a luz. O esquecimento do passado faz com que ele foque sua vida no presente e tenha mais confiança em si mesmo. 393. Como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que foram esquecidas? Se ele pudesse lembrar-se das dificuldades pelas quais passou, e isso lhe servisse de lição, seria bem mais aceitável. Mas, a partir do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Assim, o homem está sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor entre o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele pudesse lembrar de todo o seu passado? Quando o espírito retorna ao mundo espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia ter feito para evitá-las. Compreende que é justa a posição que ocupa no mundo dos espíritos e busca, então, uma nova existência onde poderá reparar os erros que cometeu na existência que ora termina. Assim, escolhe provas semelhantes às que não soube vencer, ou lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento. Pede aos espíritos superiores que o ajudem a ter êxito na tarefa que terá pela frente, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência tudo fará para ajudá-lo a reparar seus erros, dando-lhe uma espécie de intuição sobre as faltas cometidas em existências anteriores. Essa mesma intuição chega até vocês pelo pensamento, pelo desejo de fazer o mal, que com frequência os atinge e ao qual resistem instintivamente, atribuindo essa resistência, na maior parte das vezes, aos princípios recebidos pelos pais. Entretanto, essa resistência é a voz da consciência que se manifesta como uma recordação do passado, advertindo-os
para que não cometam as mesmas faltas. Se nessa nova existência o espírito suportar as provas com coragem e resistir às más influências, ele se elevará e ascenderá na hierarquia dos espíritos, quando retornar para o meio deles. Comentário de Kardec. Se não temos, durante o período em que estamos encarnados, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em existências anteriores, temos, pelo menos, a intuição disso. As nossas tendências instintivas são as lembranças do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. 394. Nos mundos mais adiantados que a Terra, os habitantes, que não estão sujeitos a todas as nossas necessidades físicas e enfermidades, compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade, em geral, é relativa e somente pode ser sentida se for comparada com um estado menos feliz, como alguns desses mundos ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes também devem ter, ao seu modo, razões para se aborrecerem. Na Terra, mesmo o rico, que não sofre as angústias das necessidades materiais como o pobre, não está livre das dificuldades que tornam a vida amarga. Sendo assim, pergunto: pela vida que levam, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós? Não lamentam a própria sorte, visto que não lembram de existências em mundo inferior que lhes serviriam de comparação? Essa pergunta requer duas respostas distintas. Existem mundos onde os habitantes possuem uma lembrança clara e precisa de suas existências anteriores, e por isso sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite desfrutar. Existem outros onde os habitantes vivem melhor do que na Terra, mas nem por isso deixam de experimentar grandes aborrecimentos e até mesmo infortúnios. Esses não apreciam a felicidade de que desfrutam por não terem a lembrança de um estado ainda mais infeliz. Entretanto, se eles não apreciam essa felicidade enquanto encarnados, apreciam-na como espíritos livres, desencarnados. Comentário de Kardec. Será que não existe uma sabedoria divina no fato do homem esquecer as suas existências anteriores, principalmente aquelas que foram muito dolorosas? É nos mundos superiores, onde a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de tudo o que já se suportou? Assim, podemos concluir que tudo o que Deus faz é bem feito, e não nos cabe criticar suas obras, nem dizer como ele deveria reger o universo. A lembrança do que fizemos no passado teria inconvenientes muito graves. Poderia, em algumas situações, humilhar-nos excessivamente. Em outras, exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus dá, para o nosso aperfeiçoamento, apenas aquilo que precisamos, ou seja, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, privando-nos da lembrança de outras existências, pois essa lembrança poderia nos prejudicar. Acrescentemos ainda que, se pudéssemos lembrar do que fizemos, lembraríamos também do que os outros fizeram, e essas lembranças
poderiam causar efeitos terríveis em nossas relações sociais. Como nem sempre podemos nos orgulhar do nosso passado, não deixa de ser uma felicidade quando ele nos é ocultado. O esquecimento do passado está em concordância com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde apenas reina o bem, a lembrança do passado nada tem de doloroso, razão pela qual é possível recordar a existência anterior, assim como recordamos o que fizemos no dia de ontem. Para os espíritos que já estão vivendo em mundos melhores, a lembrança dos mundos inferiores não passa de um simples pesadelo. 395. Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Entretanto, muitas pessoas sabem o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido falar abertamente sobre o passado, fariam revelações surpreendentes. 396. Algumas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se apresenta a elas como uma imagem passageira de um sonho, que em vão tentam reter. Essa ideia é apenas uma ilusão? Algumas vezes é real. Entretanto, frequentemente é uma ilusão contra a qual o homem precisa tomar cuidado, porque pode ser a consequência de uma imaginação superexcitada. Nas existências em que os espíritos possuem corpos físicos mais perfeitos que os nossos, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo físico se torna menos material, o espírito encarnado se recorda com mais exatidão do seu passado. Para aqueles que habitam mundos de uma ordem superior, a lembrança de vidas passadas é sempre mais clara. 398. As tendências instintivas do homem são uma recordação do seu passado. Pelo estudo apurado dessas tendências, ele pode conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, é possível conhecê-las, mas até certo ponto. É preciso, porém, considerar o progresso que o espírito realizou durante o período em que ficou desencarnado e as resoluções que tomou no mundo espiritual. Assim, a existência atual pode ser muito melhor do que a anterior. 398A. A nova existência pode ser pior? Ou seja, o homem pode cometer, numa nova existência, faltas que não cometeu na existência anterior? Isso depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, poderá ser levado a cometer novas faltas, que são consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas novas faltas revelam mais um estado estacionário do espírito do que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. 399. As dificuldades da vida na Terra são, ao mesmo tempo, expiação das faltas cometidas no passado e provas para o futuro. Sendo assim, pode-se dizer que, pela natureza dessas dificuldades, é possível deduzir de que modo foi a existência anterior? Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que errou. Entretanto, isso não deve ser uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, porque as provas a que um espírito se submete se referem tanto ao futuro quanto ao passado. Comentário de Kardec. Quando o tempo de permanência no mundo espiritual se esgota,
O próprio espírito escolhe as provas pelas quais quer passar, visando acelerar seu progresso, ou melhor, o tipo de existência que ele julga ser o mais apropriado para lhe fornecer os meios que precisa para se adiantar. Essas provas estão sempre relacionadas com as faltas que ele deve corrigir. Se triunfar, ele progride. Se fracassar, tem que recomeçar. O espírito desfruta sempre do seu livre-arbítrio. É uma virtude dessa liberdade que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida em corpo físico. Uma vez encarnado, ele decidirá se vai cumprir essas provas ou não, ao escolher entre o bem e o mal. Negar o livre-arbítrio ao homem seria reduzi-lo à condição de uma máquina. Ao reencarnar, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores. É como se um véu as ocultasse. Entretanto, às vezes, tem uma vaga consciência dessas vidas. E elas podem até mesmo lhe ser reveladas em algumas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com o objetivo útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, porque dependem da maneira como a existência atual vai ser vivida, e também da escolha que o espírito fará no mundo espiritual. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito. Mesmo ele não se lembrando delas com precisão, o fato de tê-las conhecido no mundo espiritual e o desejo em repará-las guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência auxiliada pelos espíritos que o assistem. Essa assistência só é mantida caso o homem atenda às boas inspirações que os espíritos lhe sugerem. Se o homem não recorda os atos que praticou em suas existências anteriores, pode sempre saber o tipo de faltas pelas quais se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é hoje, mas por suas tendências. As dificuldades da vida em corpo físico são, ao mesmo tempo, expiação das faltas cometidas no passado e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, se as suportarmos com resignação e sem reclamar. A natureza das dificuldades e das provas que sofremos também pode nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, do mesmo modo que aqui na Terra julgamos os atos de um culpado pelo castigo que a lei lhe impõe. Assim, o orgulhoso será castigado em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avarento sofrerão com a miséria. O que foi duro para com os outros sofrerá pelo tratamento duro que receberá. O tirano suportará a escravidão. O mau filho será castigado pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado. E assim por diante. Observação: regressão a vidas passadas. É preciso ter muito cuidado em buscar auxílio nas chamadas terapias de regressões a vidas passadas, pois, se não nos lembramos de nossas existências anteriores, algum motivo sério deve haver. Infelizmente, existem muitas pessoas despreparadas trabalhando com essas técnicas, e as consequências para quem vai em busca desse tipo de ajuda podem ser desastrosas. É preciso compreender que nem todos estão em condições de saber o que foram e, principalmente, o que fizeram. Se Deus, em sua sabedoria, nos concede a graça do esquecimento,
é porque isso nos é benéfico. Se houver necessidade de acessar essas existências anteriores, os espíritos superiores e aqueles que são responsáveis pela nossa encarnação certamente encontrarão um meio de abrir-nos essa janela. Mas eles somente o farão se isso puder nos ajudar de alguma forma. Para um maior esclarecimento sobre o esquecimento das existências anteriores, solicitamos ler a questão número 370 da obra O Consolador, Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier.